Fala galera cervejeira, beleza? Dando sequência à nossa série aí de produção de cervejas em uma semana, né? Cervejas em 7 dias, hoje nós vamos fazer uma Irish Red Ale. A ideia é dar sequência ao primeiro vídeo onde nós fizemos uma Stout, mas agora a gente vai adicionar uma etapa que é de clarificação. Vou fazer clarificação com ela, nessa cerveja, né? Com gelatina. A ideia, gente, como eu fiz na Stout, a gente pode mascarar aí fazendo cervejas mais escuras, né? Mas a Red Ale a gente já pede um pouquinho ali de uma clarificação para ela ficar com um aspecto melhor. Então eu vou fermentar aí em torno de 4, 5 dias e adicionar gelatina aí por 48 horas no máximo, depois fazer carbonatação forçada e aí a gente já pode experimentar e degustar a nossa cerveja. Eu sou o Luiz Villani e você está no canal Vilas, Universo Cervejeiro. Em relação a Off Flavors, a gente está utilizando uma levedura, sempre a S04 nesse processo aqui, que é uma levedura da Fermentes que tem uma ação mais rápida. Então, em função disso, nós optamos para tentar fazer a nossa cerveja nessas condições. Lembrando que, para não correr nenhum tipo de risco, para 10 litros de cerveja eu estou utilizando um pacote de fermento. Então eu estou com uma carga aí de levedura, né, mais alta para a gente tentar agilizar esse processo. Vamos ver se dá certo e a gente continue essa série. Se tudo der certo com essa, eu vou partir também para arriscar com cervejas mais claras ainda, cervejas aí douradas, né, para ver como que a gente consegue, inclusive pensando num processo de dry hopping para frente. E para nossa receita de hoje, nós vamos utilizar 1,7 kg de malte Pale Ale, 45 gramas de malte melanoidina. 45 gramas de malte melanoidina. Bom, gente, isso quer dizer que a gente está utilizando 20% da carga total de maltes do malte melano, né? O próprio fabricante, o próprio produtor do malte melano, eles indicam que esse é o limite para a gente utilizar, inclusive, esse malte numa cerveja. Então eu estou arriscando aí dentro do limite, ele dá essa característica avermelhada na cerveja, mas só ele não vai ser suficiente para isso não. Então eu vou adicionar também 100 gramas do malte Crystal Dark 120, que é uma proposta aí para a gente fazer essa correção de cor, atingindo aí um avermelhado um pouco mais forte, que é o que a gente almeja aqui. Importante destacar, gente, que nesse estilo, a gente ainda vai ver isso quando a gente chegar nessa produção específica para o BJCP, né? Mas esse estilo de cerveja, ele não tem como característica os maltes caramelo, né? Então, eu tô com essa estratégia mesmo de não trazer todas essas características, mas deixar uma cerveja extremamente saborosa. No caso do malte melano, ele também dá um pouco de sabor de biscoito, de mel, né? Então ele dá uma característica interessante que não deixa de ser característica própria desse tipo de cerveja Red Ale, principalmente as irlandesas. Bom, e em relação ao lúpulo, a gente vai adicionar, vai ser uma adição única também, né, assim como eu fiz na Stout. O mesmo lúpulo, a gente está fazendo até a receita próxima, se vocês compararem um vídeo com o outro, e a ideia é a gente trabalhar aí com 10 gramas de lúpulo Target. Ela tem uma carga de amargor mais leve, né? O IBU dela é mais leve do que o da Stout, então a gente está utilizando 10 gramas para 10 litros de cerveja. A levedura vai ser o S04. A água aqui chegou a 70 graus, não tem problema não, porque vai baixar bem aqui, né? Eu vou fazer então a adição dos grãos da nossa Red Ale aqui. Aí nossa Irish Red Ale pronta, né? Agora é
experimentar e ver como que ficou aí a nossa cerveja de 7 dias. Eu fermentei ela por 5 dias e depois já baixei para 0 graus, né? Adicionei a gelatina e vamos ver como é que está aqui agora o aspecto dela, como que ficou a nossa cerveja aqui. Olha, a clarificação já não ficou tão legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O aspecto dela realmente não dá tempo. Não ficou das piores não, mas ela está bem turva, perto do que a gente espera da cerveja. Formação de espuma está perfeita, né? Vou dar o detalhe aqui, espuma bem fininha, cremosa, está muito boa a espuma, né? A cor poderia ter ficado até um pouco mais escura do que o perfil que eu gosto, mas ela já puxou, entrou dentro do perfil de uma Irish Red Ale, né? Mais claro do que eu gosto mais avermelhada do que esse perfil. Vamos ver o aroma. Ela está bem maltada. Vamos ver como é que ficou agora o sabor, né? Eu não percebo lúpulo, não percebo nada aqui. Eu estou sentindo talvez um pouco de levedura, tem um aroma um pouco diferente aqui. Vamos ao sabor. Temos uma cerveja boa. Por incrível que pareça, gente, ficou saborosa. Essa cerveja aqui ela está com 4,2% de álcool. Um detalhe importante aqui de salientar, porque a OG dela foi muito baixa. Ela foi ali no limite de 1036, né, o limite para baixo. E a atenuação na fermentação com esses 5 dias, ela chegou a 1004. Isso me surpreendeu. Eu usei muita levedura, né? Eu estou sentindo um pouco da levedura aqui. Eu não sei bem se é levedura ou se é um pouco da água. Em relação às demais Irish Red Ale que eu já fiz, eu posso falar que é a pior que eu já fiz. Isso não tem nem comparação, né? Então, assim, fica uma cerveja gostosa, dá pra gente tomar tranquilamente e tudo, mas não chega perto da cerveja que a gente faz a maturação e espera, tem um pouco mais de paciência. Então, essa especificamente não entra dentro das minhas preferidas. Eu estava até pensando em fazer cervejas mais claras, mas eu vou seguir realmente a dica de fazer cervejas escuras. Como eu fiz uma Stout, né, uma Irish Stout também, eu estou com uma expectativa maior em relação à Stout, justamente porque essas questões de clarificação e tudo com a Stout não destaca, né? Então, as cervejas escuras, ela acaba mascarando, inclusive, alguns problemas que a gente tem de sabor, como, por exemplo, aqui o perfil da água, que não está me agradando. Ele está um pouco diferente do que eu gosto. Está gostosa, mas eu sinto um certo sabor no retrogosto, no finalzinho fica um saborzinho um pouco diferente. Bom, arredondar a cerveja é importante sim, né? Vou ainda testar com a Stout. Eu vinha pensando em fazer cervejas talvez com mais lúpulo também, para ver se o lúpulo dá algum diferencial nesse sentido aí. A gente tem uma cerveja mais amarga, ver se ela fresquinha com lúpulo fresco, porque aí o lúpulo fresco pode até nos ajudar também num resultado melhor para a cerveja. Mas de qualquer forma, já é uma cerveja que dá para tomar tranquilamente. E para quebrar um galho vale a pena. Não arrisco fazer cervejas que eu vou ter um gasto maior, né? Porque ela não vai ficar tão boa quanto a gente espera, e aí ela pode gerar uma certa decepção sim, né? Aqui eu fiz uma cerveja com um perfil até um pouco mais barato, eu poderia ter feito ainda mais barata ainda, que eu acho que é interessante. De qualquer forma, em relação à atenuação, como ela chegou a 1004, né, ela abaixou do próprio perfil de uma Irish Red Ale, que é esperado 1010 na atenuação máxima dela.
Então ela foi além. Então a questão da fermentação especificamente, ela está com 4,2% porque ela foi de uma OG, né, uma gravidade inicial baixa, para uma gravidade final muito baixa, tá? Atenuou muito. E isso era de se esperar por a gente estar fazendo uma cerveja com gravidade mais baixa. Então, assim, fazer cervejas em uma semana com gravidade mais alta, eu acho que não vai dar certo. Mas a cerveja com gravidades mais baixas já entra dentro de um perfil que é possível de fermentar aí bem, né, da gente terminar a fermentação dentro do prazo esperado. Faltou arredondar alguns sabores, então eu percebo, não é o que mais me agrada na cerveja, né, das que eu já fiz, mas fica interessante também, fica saborosa, embora pudesse ficar muito melhor. Fica a dica aí, se você quiser fazer uma cerveja aí em pouquíssimo tempo, a nossa cerveja de 7 dias. Minha expectativa maior realmente, gente, é para cerveja mais torrada, para uma cerveja escura. Eu acredito que a Stout tenha ficado melhor. Então, eu volto com o vídeo da Stout, estou curioso demais aqui. Vou até fazer a gravação logo depois dessa aqui, porque eu estou muito curioso mesmo. Mas na semana que vem eu posto o vídeo da Stout também. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até mais!